Amigos e amigas, telespectadores da Nova TV, mais uma vez é um privilégio muito grande contar com a sua audiência. Estamos com o Dr. Elmo Gomes de Souza, juiz federal da Justiça Federal de Nova Friburgo, também diretor da Justiça Federal, e a gente convidou o Dr. Elmo, e desde já agradecemos à Justiça Federal, a fim de que pudesse falar sobre o tema que vem tomando conta das manchetes dos jornais e também diante da sociedade, a intervenção no estado do Rio de Janeiro, a intervenção pelas Forças Armadas. Doutor Elmo, antes de mais nada, quero agradecer a presença do senhor, bem como o senhor ter aceitado o convite da Nova TV a fim de falar a respeito da intervenção do estado do Rio de Janeiro. Marconi, muito obrigado, eu que agradeço sempre aqui o convite e poder esclarecer aí o telespectador sobre um assunto tão forte e tão em pauta no nosso estado do Rio de Janeiro. Doutor Elmo, a gente recebeu muitas perguntas referente ao seguinte: é possível uma intervenção na democracia? Marconi, olha só, vou tentar esclarecer, eu acho que o tom aqui é de a gente mostrar as coisas mais práticas do mundo em relação à intervenção. Veja só, eu costumo fazer um comparativo com essas medidas de exceção. A intervenção é uma medida de exceção. E democrático. E democrático, sim, vamos lá. Existem duas situações que são muito claras. Eu tenho numa ponta uma situação de normalidade, que é a questão de uma situação em tempo de paz. Uma situação em tempo de paz, tudo corre às mil maravilhas, ou pelo menos nós conseguimos viver em sociedade normalmente. As pessoas vão trabalhar, elas voltam, elas saem para passear, vão ao supermercado, vão às praças, etc, e etc. E eu tenho do outro lado uma situação muito calamitosa, que é a situação de guerra, onde a vida das pessoas muda inteiramente. É uma situação muito degradante, é uma situação muito difícil, é uma situação muito perigosa. E quando eu falo situação de guerra, é caso de guerra declarada ou caos civil, guerra civil declarada. Perfeito? Numa ponta e numa outra, tem uma linha muito grande, que é uma situação em que eu não posso dizer que é normal, mas eu também não posso dizer que há uma situação de guerra, perfeito? Exatamente, e principalmente o estado do Rio de Janeiro está exatamente nesse meio termo. Eu não posso dizer, e todo mundo sabe, o telespectador sabe, eu não estou em situação de paz normalíssima. As pessoas vão trabalhar, voltam, mas em que situação? Será que ela tem a certeza de que vai voltar? É possível ela se deslocar tranquilamente dentro da cidade? É possível ela ter acesso a todos os locais da cidade? É garantido o patrimônio? É garantido? Ele tem a certeza que o seu patrimônio será preservado? Veja, também não é uma situação de guerra, porque as pessoas vão e vêm todos os dias do trabalho para casa, da casa do trabalho, e fazem as suas coisas, vão à farmácia, vão ao supermercado. Então veja, a gente está nesse meio termo. Agora, é um meio termo bom? Me parece que não. Não estamos numa situação de normalidade, a gente está numa situação de meio termo. E para isso existe a figura na Constituição da intervenção. A intervenção, ela serve para resolver muitas coisas, inclusive cumprimento de decisão judicial. Mas aqui no nosso caso, que a gente está vivendo em 2018, ela foi estabelecida para a garantia da ordem pública, que a gente sabe que a ordem pública ela está atualmente um pouco abalada. É uma situação muito complicada hoje em dia até você sair para o carnaval, que foi o que aconteceu com a
com o estado do Rio de Janeiro nesse ano de 2018. Então, o presidente da República entendeu melhor fazer esse ato de intervenção, uma vez que se entendeu, e eu não estou dizendo que é certo ou errado, mas se entendeu que as forças existentes no estado do Rio de Janeiro não estavam dando conta disso. No caso, as forças auxiliares. Sim, as forças auxiliares que não estavam detendo a criminalidade, principalmente a criminalidade mais ostensiva. E como é que fica a questão do comando da segurança pública no estado do Rio de Janeiro? Como se tem uma intervenção do estado e o governador continua? Pois é, Marconi, é uma situação totalmente nova. Desde que foi promulgada a Constituição de 88, a gente nunca teve um ato de intervenção nesses moldes. Foi avançado uma possibilidade de intervenção em Alagoas na década de 90 e, mais recentemente, no estado do Espírito Santo. As ideias não foram à frente. E aí, nesse ano de 2018, a primeira vez que se faz uma intervenção nesse sentido. Uma coisa que o telespectador tem que entender é que, nesse caso específico, quem decreta ou quem pode decretar a intervenção, quem dá o start, né, o início, é o presidente da República e mais ninguém. É claro que tem que ter, depois do ato de intervenção, uma aprovação da Casa do Povo, que é o Congresso Nacional, que nós tivemos recentemente também. Agora, é uma situação totalmente nova. Poderia ser feito do jeito que foi? Poderia. Se entendeu que a situação, ela pelo menos se tenta normalizar com um enfoque exclusivo no âmbito da segurança pública, e aí o comando, ele sai das mãos do governador do estado e vai para a mão de uma outra pessoa, que no caso o presidente da República indica, e ele indicou um general do Exército. E aí as forças, elas vão tentar se coordenar para atingir o objetivo, que é alcançar uma situação não de normalidade, né, Marconi? Eu acho que nenhum de nós aqui acha que o problema vai ser resolvido com a intervenção, mas pelo menos tentar se voltar a uma situação de maior normalidade. Então veja, talvez nós estejamos aqui e se tenta chegar a uma situação de tempo de paz normalíssimo. É claro que a gente não vai chegar, mas pelo menos se tenta dar uma maior sensibilidade nisso. Uma coisa que eu vi, Marconi, se disse que não pode haver uma intervenção, está havendo uma intervenção militar. Para começo de conversa, eu não sei de nenhum militar que tenha determinado qualquer coisa. Quem determinou foi o presidente da República, que é uma pessoa civil, que entendeu melhor colocar uma pessoa militar para fazer o comando dessas operações. Agora, poderia ser um civil? Poderia. Poderia ser um militar? Poderia. Por que não? Eu fico me perguntando sinceramente, Marconi, por que não um militar? A gente está até discriminando um militar para exercer uma função que, bem ou mal, é a mais aproximada possível. A gente pode até discutir se as Forças Armadas podem atuar ou não numa situação dessa, mas colocar o militar não há problema nenhum. Não foi um militar que determinou, ele apenas recebeu uma incumbência e agora vai ser desenvolvida esse ato de intervenção. Agora, doutor, eles questionam muito, né, a sociedade em si, né, a respeito da falta de um projeto dessa intervenção. Como que se vê essa questão? É uma situação complexa, Marconi. Aliás, toda essa questão de situação de violência enfrentada pelo Rio de Janeiro, ela é muito complexa. Ela não é apenas complexa, ela é muito complexa. E por ser uma situação muito intrincada, muito difícil, não é com um ou outro ato que vai se resolver. Então, veja, Marconi, essa situação era necessária. Antes até de responder a sua pergunta, veja que a reforma da Previdência, ela necessitava
de 308 votos na Câmara para passar. E a gente sabe que o governo, vinha tendo dificuldade em aprovar a reforma da Previdência. De uma hora para outra, é votado dentro da Câmara e a Câmara aprova essa intervenção com 340 votos. Então, veja, muito mais necessário do que para aprovar uma emenda constitucional. É claro que precisava de muito menos, mas o número de votos, sim, foi muito significativo. Isso tem uma legitimidade muito importante nessa intervenção. O que a Câmara e o Senado sinalizam? Era necessário uma providência. Se é boa ou se não, a gente vai até discutir. Mas era necessária essa providência. E essa aprovação ela é muito simbólica em razão disso. Ela indica que era necessário, sim, se dar uma providência de intervenção. Agora, foi isso discutido antes? Marconi, eu vou ser bem sincero, não sei. Eu acho que a maioria da população não sabe. A gente talvez saiba num futuro, que talvez não seja próximo. Talvez isso seja história. A história, no futuro, vai dizer o que realmente aconteceu ou não aconteceu. Agora, veja, nós tínhamos um problema, aliás, nós não, o governo federal tinha um problema que era de aprovação da Previdência. Não consegue. Pode ser uma cortina de fumaça? Pode, é uma hipótese. É uma hipótese. Um ato eleitoreiro num ano eleitoral para tentar emplacar um candidato específico, inclusive o próprio presidente, é possível. Não descarto isso. Não descarto isso. Agora, nós não temos conhecimento de como isso foi bolado lá no Palácio do Planalto. Por conta disso, não sei, parece que foi um negócio muito assodado, muito feito às pressas, sem planejamento. Tanto é que a gente tem alguns poucos dias aí do ato de intervenção e a gente não sabe muito bem o que aconteceu, o que não aconteceu, o que vai acontecer. Não há uma linha clara de atuação. Isso demonstra que não foi pensado exaustivamente, cansativamente, anteriormente. Então, pode ter sido um ato pensado de última hora, uma opinião pessoal, tá? Creio que sim, creio que sim. Agora, doutor, há uma discussão, e telespectadores fazem essa pergunta ao doutor, se poderia haver a suspensão da interdição e ser votado o projeto de emenda constitucional referente à Previdência Social. Marconi, essa é uma pergunta que pode ser muito facilmente respondida num certo aspecto. Sim, né? Se eu tenho uma intervenção, suspende a intervenção, volta, voto que tem que ser votado, volta a intervenção, possível é. Agora, seria o correto? Me parece que não. A gente vai entrar em algumas questões que podem ser ou não discutidas. Para mim, evidentemente, não é possível se fazer isso. Até porque eu estou me utilizando da intervenção para outros fins. Isso a gente conhece no mundo do direito como desvio de finalidade. Eu não posso. E, além do que, esse ato de intervenção sendo uma medida de exceção, ela tem que ser um negócio bem executado. Eu não posso ter uma intervenção, suspende, agora volta, se for possível suspende de novo, não é possível. Retalhar a intervenção. Retalhar não é possível. Claramente há um desvio de finalidade e não há nem no mundo jurídico, nem no mundo político, qualquer base para se sustentar isso. Embora, por incrível que possa parecer, né, Marconi, isso foi pensado e talvez falado aí nos meios de comunicação. Doutor, nós temos muitas perguntas do Grande Rio que a respeito do mandado de busca e também de apreensão e detenção de forma coletiva. Isso é possível? Isso é inconstitucional?
Estou perguntando a respeito das garantias individuais. Pois é, Marconi, isso é uma questão, no início aí da intervenção, tem sido muito discutido isso. Então, algumas coisas estão muito claras, outras não tanto. Então, por exemplo, prisão de pessoa. Então, é chegar e aprisionar. A prisão coletiva, isso não pode. Nem se está discutindo isso. Então, eu não posso chegar e achar que, por exemplo, num determinado bairro da cidade do Rio de Janeiro, eu posso aprisionar todas aquelas pessoas existentes naquele bairro. Ou até num determinado prédio. Então, não é chegar e prender coletivamente. Isso não foi discutido nem vai ser feito. Tá? É possível haver prisões de muitas pessoas? É possível. Sempre naquelas hipóteses que existiam antes da intervenção. Qual é? Prisão em flagrante ou prisão através de ordem de autoridade judiciária, através do juiz. Então, a prisão de pessoas pode acontecer como acontecia antes. Perfeito? Indício de autoria e materialidade. Exatamente. Que é a questão da prisão em flagrante, quando a pessoa está cometendo o crime ali, e a questão de uma ordem judicial, porque se viu que aquela pessoa não pode ficar solta numa determinada situação que está ocorrendo. Então, quanto a isso, não muda. Perfeito? Agora, a questão do mandado de busca e apreensão, que é o seguinte, pode ser que a autoridade ali militar ou policial tenha que ingressar num lugar para saber se estão escondendo armas ou drogas, e aí não se sabe. Então, nós temos essa figura, que é o mandado de busca e apreensão. Essa só pode ser determinada pelo juiz. O interventor não pode determinar a expedição de mandados, o policial militar não pode, o policial civil não pode, o Ministério Público não pode, por ele mesmo. Tá? Então, essa questão que era antes acontece também agora. Só quem pode determinar é o juiz. Agora, dentro dessa questão de se verificar instrumentos utilizados para a prática do crime, ou até mesmo o próprio que a gente fala corpo de delito, né, há uma discussão no seguinte: o Código de Processo Penal, diz lá as regras em que pode ser expedido ou não o mandado de busca e apreensão, diz que o local ele tem que ser minuciosamente identificado. Perfeito? Então, nas situações anteriores, se houvesse uma possibilidade de expedição de mandado de busca e apreensão, você tem que indicar o proprietário do local ou o morador, o que está se querendo apreender, né, identificar o imóvel, etc, etc, etc. No Rio de Janeiro, nós temos algumas particularidades, até aqui na nossa cidade de Friburgo, em alguns locais, nós temos algumas particularidades históricas, tá? Que foram locais que foram sendo ocupados irregularmente e que se desdobram de uma forma muito fácil, tá? E que é difícil se identificar tal ou qual imóvel, perfeito? E aí surgiu uma ideia de fazer o mandado de busca e apreensão coletivo. Qual é? Pegar uma determinada região e se expedir um mandado apenas para que num conjunto de moradias a autoridade policial possa entrar, perfeito? Essa é a novidade, que já existia e está sendo discutido, já vinha sendo discutido antes, e agora o próprio interventor e os meios que estão ali assessorando estão querendo que se faça esses mandados de busca e apreensão. E aí, Marconi, isso vai ser discutido, infelizmente, dentro do próprio Poder Judiciário, num futuro, de se admitir ou não. Para o telespectador saber, nós temos decisões possibilitando a expedição desses mandados de busca e apreensão, como também temos decisões judiciais dizendo que isso é ilegal, perfeito? Agora veja só, Marconi. Que também tem horário, né, para fazer. Sim, sim. Com relação a todo o resto não muda.
Eu não podia fazer não podia cumprir o mandado de busca e apreensão de noite. Continua não podendo. Continua não podendo. Agora veja só, Marconi, a gente tem que pensar em algumas situações aqui. A primeira, veja que esses mandados de busca individual, com a discriminação específica do lugar, a gente pode muito bem seguir essa regra num tempo de paz normalíssimo. No tempo de guerra não tem isso. Nem mandado de busca e apreensão existe. Num tempo de guerra não existe isso. E a gente tem até umas situações de calamidade ali no meio termo que se restringe isso, como por exemplo no estado de sítio. Veja, eu não vejo com maus olhos a utilização de mandado de busca e apreensão coletivo. Isso eu estou dizendo uma opinião minha. Número 1. Por quê? Número 1. A própria geografia da cidade, principalmente da cidade do Rio de Janeiro, impossibilita a utilização de uma forma otimizada de um mandado de buscas e apreensões individuais. Se você chegar, por exemplo, que está na mídia, numa rocinha, é impossível se identificar todos. Os moradores e as vielas, os becos, as moradias. É difícil. Nem as Forças Armadas, nem a polícia tem uma bola de cristal para saber. Não tem uma bola de cristal. Número 2, nós não estamos numa situação de normalidade. Nós temos situação excepcional. E situações excepcionais, eventualmente, determinam medidas excepcionais. Terceiro, ao contrário do que uma certa parcela de colegas nossos vem falando, não é uma medida indiscriminada. É claro, por trás disso vai ter um juiz que vai analisar. E no mandado de busca e apreensão coletivo, vai se tentar identificar o máximo possível e ir para uma determinada situação. Certo? Número 4, nós e muitos telespectadores sabem disso, pessoas são utilizadas por criminosos forçados a esconder armas e drogas dentro de casa. Isso é uma questão que também tem que ser vista. Não é tão simples como, por exemplo, apreender um carro numa residência. É uma questão complexa. Quinto, nesses mandados, todas as garantias devem ser preservadas, tanto nas situações antes da intervenção, como nas situações que vão ocorrer na intervenção federal. Então, todas as garantias no mandado de segurança coletivo devem ser preservadas. Você já até adiantou. Não pode ser feito à noite, tem que se identificar, a autoridade militar vai se identificar para o morador. Então, todas essas garantias vão ser preservadas, ok? Desculpa, mas só para adiantar, foi lançado na internet um manual de como se portar, o morador se portar durante a intervenção. Ele foi até muito criticado, olha, então está se querendo dar guarita para o bandido e tal, até que nesse ponto eu achei interessante, porque eu até assisti o vídeo editado por uma instituição não tão confiável, ao meu ver, né? Mas eu achei até interessante, porque ali ensinou perfeitamente o morador a se portar durante uma abordagem militar ou numa eventual busca e apreensão. E veja, não há um problema maior, no meu entender, em se admitir esses mandados de busca e apreensão coletivos. Agora, doutor, a intervenção tem um prazo definido? Tem um prazo, foi editado no decreto do presidente, vai até o dia 31 de dezembro de 2018, até porque se encerra um mandato presidencial do Temer, e aí foi estabelecido até essa data.
A pergunta que nós temos do telespectador aqui, doutor, se somente o Exército vai participar dessa intervenção e se a Marinha e também a Aeronáutica. Sim, não se tem uma intervenção do Exército em si. E todas as unidades militares federais, Exército, Marinha e Aeronáutica, vão poder sim apoiar mas executar ordens do interventor. Não só a questão dos militares ditos aí federais, né, mas também os estaduais e os civis estão subordinados agora ao interventor. Teve uma dança, vamos dizer assim, para o telespectador entender, foi uma dança de cadeiras. Enquanto antes o policial militar e o policial civil se reportava ao governador de estado, agora ele deve se reportar ao interventor. Doutor Elmo, estão perguntando por que o Exército, no caso, as Forças Armadas, não tem o poder de polícia? Ô Marconi, essa é uma questão que eu mesmo tenho dúvida. Foi dito aí através de um general em entrevista, se criticou que não teria o poder, o Exército não teria o poder de polícia. A gente tem que entender o que é poder de polícia, certo? A gente tem um entendimento que o poder de polícia não há problema nenhum das Forças Armadas exercerem esse poder de polícia. O que eu acho que não ficou muito claro é o seguinte: como foi, a gente vai voltar um pouquinho, como esse ato foi um ato talvez feito de dia para noite, da noite para o dia, e não tenha sido pensado, me parece, e até agora não se sabe muito bem qual é a atribuição específica de cada qual. Não se sabe o que o delegado de polícia vai fazer especificamente, não se sabe o que a polícia militar vai fazer especificamente, não se sabe o que as Forças Armadas vão fazer especificamente. Então eu acho que essa questão de vai exercer ou não poder de polícia, ele fica prejudicado em razão de a gente ter um problema maior. Qual é esse problema maior? Não se sabe muito bem qual vai ser essa atuação de execução de ordens do interventor. Então me parece que essa questão de se falar as Forças Armadas não vai exercer poder de polícia, me parece que eles reclamam muito, se eu tenho uma percepção pessoal, tá? Eles reclamam muito de que não se sabe muito bem o que vai ser feito. Então me parece que é isso. Por exemplo, só para a gente ver, vai ser expedido mandado de busca e apreensão coletiva ou não? Essa é uma das perguntas a serem feitas. Perfeito? Então me parece que essa questão do poder de polícia, ele fica prejudicado por uma questão de um questionamento maior do que exatamente vai acontecer nessa intervenção. Doutor Elmo, vamos voltar à situação do governador. Por que se tem uma intervenção do estado do Rio de Janeiro e o governador não é afastado? Essa intervenção não atinge o governador de estado. Pois é, Marconi, é aquilo que eu falei. Não se quis fazer isso. Poderia ser feito? Poderia. Seria uma situação melhor? Creio eu que sim. Veja, e aqui eu vou falar de coisas sensíveis. Se está ocorrendo algumas críticas em relação à intervenção, por que querem colocar uma questão muito política aí? A intervenção é um ato político. Não adianta eu dissociar intervenção, segurança pública, de política. A política vai estar envolvida ali. Talvez a intervenção tenha sido muito criticado porque veio de alguém que já está desgastado. É um governo que não é novo, ele é apenas uma mera continuação do governo anterior, que já vinha muito ruim. E ele apenas herdou uma situação, herdou, eu não diria isso, mas não seria muito uma palavra
para se encaixar no contexto, mas ele apenas continuou algo que existia antes. E veja, infelizmente vou ter que falar de coisas ruins aqui. O governo federal, ele está assodado, atolado de pessoas acusadas de graves crimes. Só para ficar em um exemplo, uma pessoa direta ao presidente foi presa com milhões de reais. Valor tão alto que prêmio de Mega Sena. É um negócio complicado. Tivemos um problema recente em que o presidente nomeou uma pessoa para ministro de Estado com implicações exatamente relacionadas ao tema do próprio ministério. Não estou dizendo aqui que está certo ou que está errado, a posse ou o impedimento da posse como ministro. Mas é um governo débil, é um governo desinformado, que tenta respirar, é um governo até mesmo desinformado em alguns pontos. Quando vem uma intervenção de um governo fraco, é lógico, as críticas vão ser certas. O que não quer dizer que tenha sido uma medida correta. São coisas distintas. Mas você criticar um ato de um governo que está envolvido em vários ilícitos, é muito fácil fazer. Ao mesmo tempo em que ele tenta intervir exatamente em outro governo muito fraco. Um governo que já vem de forma idêntica ao governo federal. Ou seja, um governador que tem sérios problemas dentro do estado do Rio de Janeiro, que sucede apoiado por um governador que não é mais governador, mas que se encontra preso em outro estado da federação porque é acusado de regalias no estado em que ele é preso. Olha que situação calamitosa, Marconi. Se eu tiver que fazer uma crítica à intervenção, é de que eu entendo que o governador deveria ser afastado. Não é possível. E veja, governador e pessoas próximas a ele. O ato de prisão do presidente da Assembleia do Rio de Janeiro foi muito grave nesse sentido. Por coincidência e até orgulho, o tribunal ao que eu estou vinculado determina a prisão do presidente. E o que a Assembleia faz? Manda soltar. De uma forma totalmente irregular. Irregular. E abusiva. Abusiva. Tanto que um outro órgão manda fazer tudo de novo e se faz de novo. O Tribunal Regional Federal manda prender mais uma vez. Então veja, olha a situação calamitosa em que se encontra o Estado. A intervenção, se tiver que fazer uma crítica, é que ela foi muito limitada. Ela deveria ser feita de uma forma ampla. E as pessoas talvez não gostem, eu vou até fazer a defesa de alguns colegas meus, colegas da Federal, da Justiça Federal. O trabalho que eles estão tendo para prender pessoas no estado do Rio de Janeiro. Talvez muito, não tão relacionado com o tráfico de drogas, mas vejam que são coisas interligadas. São coisas muito, aliás, interligadas. Veja o trabalho que eles estão tendo para tentar resolver esse problema no estado do Rio de Janeiro. Então, no meu entender, foi uma decisão talvez equivocada não se fazer uma intervenção de maior porte no estado do Rio de Janeiro, inclusive culminando com o afastamento do governador do estado. Mas se entendeu, o governo federal entendeu não ser necessário. Já era de bom tamanho intervir apenas na área de segurança pública. Chegou uma pergunta aqui, doutor, perguntando o seguinte: se a intervenção não foi feita em relação ao governador, não foi afastado,
porque o Estado não quer levar a assistência social, geração de emprego, ou seja, políticas que vêm a reboque da segurança que resolve a questão da criminalidade ou pelo menos atenua. Ô Marconi, não se leva porque não se tem dinheiro, né? O Estado do Rio de Janeiro está, infelizmente, falido e não há nenhum movimento para se tentar resolver essa situação, pelo menos politicamente. Então, talvez seja por isso que quando a gente diz falência quer dizer muita coisa, né, o Marconi? É uma empresa que a gente tem e que estava funcionando e para de funcionar porque nossas dívidas são maiores do que o que a gente pode suportar. Quando a gente fala de falência, a gente fala até do nosso próprio corpo, né? A pessoa morreu de falência múltipla de órgãos. Por que falência? Porque certos órgãos que estavam funcionando pararam. Isso é exatamente o que acontece no Rio de Janeiro. E dentre algo que talvez tenha ocorrido o colapso aí, veja, quando eu falo em violência, são várias coisas, mas um dos fatores é exatamente a falência no setor de segurança. Tanto a questão, desde a questão ostensiva, que é ter um policial militar na rua, equipamento e meios para locomoção, como também o setor de inteligência, que é algo que nós não vemos, mas que também fica prejudicado. Doutor, tem uma pergunta aqui, deve ser um policial da reserva, policial militar, ele pergunta se na intervenção quem está na reserva pode ser chamado. Marconi, teoricamente pode, evidente que pode. Vai ser feito isso? Acho muito difícil, até porque isso envolveria uma questão de se entender. Primeiro que é um local, a intervenção é feita numa área geográfica muito limitada. O que é o Rio de Janeiro diante do Brasil inteiro, não é verdade? O Rio de Janeiro é apenas uma pequena parte de um todo. Então, chamar pessoas da reserva para atuar especificamente deveria haver antes uma insuficiência de pessoas no Brasil inteiro para atender uma determinada demanda. Agora, é possível que ocorra? É possível. Vai ser feito isso? Acho improvável. Não creio, tenho praticamente absoluta certeza que ninguém da reserva talvez seja chamado. Agora, é importante que pessoas de fora do estado do Rio de Janeiro que sejam chamados, até para evitar questões futuras de vazamento de informação. Doutor, chegou outra pergunta também referente à chegada, à entrada de armas do Rio de Janeiro. Se esse problema não vem das fronteiras do país, já que o Rio de Janeiro não tem nenhuma fábrica de armas. Marconi, isso é uma questão complicada. Eu não conheço nenhuma fábrica no Rio de Janeiro que fabrique fuzil. Não existe. Vem de fora? Evidente que vem de fora. E aí a gente entra até em questões internacionais, de política internacional. Perfeito? Agora, veja só, por que não temos o mesmo, já que vem de fora, por que não temos o mesmo fenômeno, por exemplo, em dois estados vizinhos aqui, Minas Gerais e Espírito Santo? A gente não vê o mesmo fenômeno nesses estados vizinhos. E a arma vem de fora do país. Isso envolve uma série de questões que deveria ser feito um outro programa só para explicar isso. Mas isso implica em dizer que há alguma coisa errada no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Por que grande parte da população, dos criminosos, estão armados com calibre de relevância? Porque há muitos interesses envolvidos aqui. Veja,
essa questão do tráfico é uma questão de empresa, gera muito dinheiro. E a própria arma, o comércio de armas, gera muito dinheiro. E isso explica, em parte, o porquê que tem tanta arma no nosso próprio Estado. Agora, é uma questão internacional? Sim, é uma questão internacional. Agora, isso é uma questão de planejamento, Marconi. Isso é uma questão em que o governo federal ele deve ter interesse, e não tem, porque também é importante para ele ter esse comércio de armas. Agora, doutor, a questão da intervenção dos presídios. Por que o senhor vê essa questão da entrada de drogas, de celulares, de mordomias, que muitas das vezes se encontra no interior dos presídios? Marconi, essa é uma questão sensível. O nosso próprio meio, o Poder Judiciário, parte dele tem uma visão meio que romântica da situação. Até vou falar coisas aqui óbvias, né? O próprio presidente do Supremo Tribunal Federal é uma pessoa que é simpática a uma questão da presidiária. A realidade é totalmente diferente, totalmente diferente. Nós sabemos que os presídios, eles estão dominados. Eu até costumo dizer que para iniciar uma questão de segurança pública, é preciso primeiro o Estado ter o controle dos presídios. E não tem. Você sabe disso. Eu sei disso. Muita gente que está vendo e ouvindo a gente sabe disso. As questões de Rio Grande do Norte e Amazonas, só para ficar em 2 estados, foi muito claro a respeito. O poder público não tem qualquer ingerência nos presídios. Creio eu, espero eu, aliás, que o interventor ele faça uma intervenção principalmente nos presídios, sabendo, evidentemente, que está metendo a mão no marimbondo, numa casa de marimbondo. É uma questão muito sensível, mas é necessário que se faça uma ocupação do poder público junto aos presídios. Até porque, Marconi, as condições de trabalho das pessoas que estão ali desenvolvendo, e eu falo ali dos carcereiros e dos agentes de segurança, você sabe disso, mais do que eu, é deplorável, é deplorável, é muito complicado isso. Agora, doutor, o senhor acha que pode haver mais intervenções em outros estados? É possível sim, é possível, não sei se vai ser, não sei, veja só, haver intervenção em outros estados acho difícil, até porque nós estamos em ano eleitoral e as próprias forças políticas de cada estado não gostam muito disso, porque uma intervenção é um ato traumático, de exceção, e demonstra uma incompetência, em qualquer área que seja, daquele poder público estadual. Então eu não sei se outros governadores ou forças políticas locais que exercem o poder gostariam que houvesse uma intervenção federal. Acho difícil. Se falou aí que o governador pediu ou deveria pedir, mais uma lorota, tá, ô Marrone? Para haver intervenção, independe de vontade de qualquer tipo de pessoa. Basta apenas uma, inicialmente, que é o presidente da República, e depois tem que ter o aval do Congresso, Câmara e Senado, nessa intervenção específica que é de garantia de ordem pública. O Conselho da República é ouvido. Ele é ouvido. Houve uma discussão se seria necessário ou não, ou que deveria ser ouvido previamente ou não, mas isso perdeu uma certa importância porque o presidente convocou, após o decreto de intervenção ele convocou e foi feito. É apenas um órgão
consultivo ele não tem tanta importância prática assim, mas foi feito e isso não creio que vai ser discutido futuramente. É como ocorre às vezes, né? O juiz defere uma liminar e depois houve o Ministério Exatamente. Pode ser entendido sim, Marconi, assim, dessa forma sim. Doutor Elmo, quem são os inimigos da intervenção? Marconi, essa é uma questão talvez que seja a mais sensível. Infelizmente, eu tenho que dizer que talvez o maior inimigo da intervenção seja a mídia. A mídia vai ser talvez o maior inimigo e já estamos vendo isso. Você que é uma pessoa culta e deve se inteirar dos fatos, eu pergunto para você, das matérias que você leu sobre intervenção, quantas falam bem da intervenção? Se você for colocar, não vai nem precisar utilizar todos os dedos de uma mão. Agora, quantas matérias, reportagens você leu e ouviu falando, criticando a intervenção? Muitas. Então, isso vem de questões, talvez, políticas dentro da própria mídia, de questões políticas, ideológicas, tá? Ou até aquela torcida de que tem que dar errado, porque se der certo não é bom, mas talvez o principal inimigo seja a própria mídia no Estado e no Brasil. Veja, Marconi, eu fiquei pensando uma hipótese aqui, uma hipótese que pode ser talvez terrível. Vamos supor que uma força de segurança militar venha a abater um indivíduo com um fuzil e uma idade de 12 anos. É possível, mas claro, o tráfico utiliza muito de menores. Para ele é bom isso, porque tira toda a responsabilidade. Será que uma notícia de que uma força militar matou uma criança de 12 anos, embora com um fuzil na mão, pronto para atacar qualquer outro, vai repercutir bem? Garanto que a notícia vai ser em tom pejorativo, exatamente para tentar minar um governo ruim. Então, acho que o principal inimigo é esse. O segundo que eu venho pensando, por incrível que possa parecer, seja o próprio Poder Judiciário. Quando eu digo Poder Judiciário, eu indico não só nós, juízes, como também Ministério Público, advogados e eventuais associações ou organismos relacionados a direitos humanos. Todos esses também são, digamos assim, podem ser inimigos de uma intervenção. A própria discussão acerca do mandado de busca e apreensão coletivo sinaliza nesse sentido. Sinaliza nesse sentido. Embora eu converse com alguns colegas, alguns magistrados, muita gente, mas muita gente apoia o ato da intervenção em si, tá? E nas funções, elas vão ali dizer, nós seremos chamados a desempenhar algumas funções na intervenção. E aí a gente vai ter que separar as medidas que são necessárias e as medidas que não são necessárias. Está sendo veiculado na mídia aí a questão de uma entrevista de um general da reserva, o general Heleno, em que ele faz uma crítica ao Poder Judiciário, até muito contundente. Eu creio que ele faça uma crítica ao Judiciário, mas não diretamente ao Judiciário, e sim nessa ordem jurídica. Ele critica muito o fato de uma pessoa
ser presa e logo em seguida estar solta. Nós juízes fazemos isso porque queremos? Não. Nós fazemos porque há uma regra atrás disso. Talvez nós quiséssemos fazer de modo diferente. Até porque a prisão é exceção, né? Aí a prisão é exceção. Mas algumas coisas, Marconi, têm que ser mudadas em nossa legislação. Infelizmente, eu tenho a impressão de que a nossa legislação é muito frouxa com a criminalidade. Muito frouxa. Só para dar 2 exemplos. Eu, quando dava aula na universidade, na parte de direito penal, do qual não sou especialista, tinha um ponto em que chegava na matéria que eu gostava muito de falar, que é a prescrição e a extinção de punibilidade. Dentre elas, o indulto, tão criticado. E era muito divertido para mim, pessoalmente, para mim, falar disso, porque quando a gente estudava detidamente a matéria, os próprios alunos reclamavam. Professor, é assim? Mas isso é um absurdo, porque uma pessoa criminosa não pode ter esses benefícios. Olha, querido aluno, se é ou não cabe a mim dizer, mas é assim. E para mim era muito divertido, porque ali a gente estudava a profundidade e eu via no sentimento do aluno em que ele concordava, talvez inconscientemente, que a lei é muito frouxa mesmo e que não deve existir certas coisas. Uma delas, só para a gente ficar, o indulto. E a prescrição é outra coisa absurda, muito absurda. Tá? Então, talvez essa seja a crítica. Agora, o judiciário também vai ser chamado e não sei se vai ser bem compreendido. E, num terceiro ponto, só para finalizar, Marconi, eu poderia falar também a própria polícia estadual. E aí um parênteses. Quando eu falo polícia militar e polícia civil, né, há uma cúpula existente que trabalha em prol do tráfico. Trabalhar com o tráfico para ele é algo rentável, é algo que lhe dá dinheiro, é algo que lhe dá poder. Assim como alguns políticos, e eu nem vou falar da Assembleia Legislativa, nos nossos casos que tivemos a prisão, mas alguns vereadores de diversas cidades, elas vivem em função do tráfico. Ter tráfico e ter criminosos é importante para o poder político dela. Então, um grande inimigo que eu vejo aí também é a polícia, mas é claro, separando aí, eu digo a polícia, a parte podre da polícia. Assim como também no judiciário. Quando eu faço a crítica ao judiciário, eu falo da banda que é menos severa com a criminalidade. Então, acho que esses são os principais inimigos, por incrível que possa parecer, da intervenção. Mais ainda, Marconi, do que os próprios criminosos, às vezes. E muitos policiais inocentes acabam morrendo, como aconteceu. Né? Sim, com certeza, com certeza. Algo que é totalmente, Marconi, totalmente inadmissível. Agora, a população, sinto muito em dizer aqui para o telespectador, a população também é complacente com isso. Você pode pegar, hoje tem a maravilha da internet, em que você vê outras coisas em outros países, onde é que você vai ver comemoração nos Estados Unidos de policial morto? Ao contrário, ele lá é respeitado e é um ato de comoção quando um policial falece. Aqui, o que a gente tem? Algo rotineiro, cuja cúpula não se importa e dá pouca importância a situações de alguns policiais que não têm condições psicológicas
de atuar na linha de frente. Quando eu digo condições psicológicas, por conta da pressão sofrida. O setor... Da constante guerra. Né? Exatamente. Uma polícia efetiva também é uma polícia mentalmente sadia. E qual é o respaldo que se dá por trás a esses policiais? Nenhum. Então, isso prova muitas coisas. A falência do sistema, o abuso da criminalidade. Inversão dos valores. A inversão dos valores. Aonde é que, vamos falar dos inimigos da mídia, que engrandecem determinadas posturas de pessoas que não merecem a melhor credibilidade, e quando eu falo desde políticos até bandidos criminosos com fuzil na mão, e atacando moralmente policiais. E quando eu falo policiais, eu também me coloco junto, porque o judiciário também é colocado nesse saco todo. É a tal da desconstrução do poder de autoridade. Nós não teremos um resultado final bom, como não tivemos no Rio de Janeiro. Um exemplo claro foi quando prenderam o Rogério 57, que policiais faziam selfie. Sim, exatamente. Exatamente, uma própria inversão na própria corporação. Agora, Marconi, a gente estava até conversando antes, né? Creio que isso também esteja mudando um pouco. Talvez estejamos mexendo o pêndulo aí, mas estamos talvez somente discutir isso, Marconi, já é uma grande coisa. Onde é que 10 anos atrás nós discutiríamos isso? Talvez não tivéssemos aqui oportunidade de discutir. Hoje já temos. Agora, esperamos que essa intervenção possa não dar um jeito, evidente, mas pelo menos tomar um rumo de correção no estado do Rio de Janeiro no tocante à segurança pública. Uma vez que nós temos muitos desmandos, muitas omissões e muitas condutas erradas. Doutor Elmo, existe um receio, um temor das cidades do interior, tendo em vista que as tropas vão se concentrar mais efetivamente na metrópole, ou seja, na capital do Rio de Janeiro, se esses bandidos, esses criminosos, não iriam em massa para as cidades do interior em fuga? Olha, Marconi, é uma questão que vai ter que ser estudada, tá? Isso, creio que a intervenção veja isso. Também noto que há uma grande polarização na capital e na região metropolitana, tá? Estamos aqui em Nova Friburgo, nós não vimos até o presente momento qualquer ato de intervenção em si. Aqui a polícia militar ainda continua fazendo o seu trabalho, a polícia civil igualmente, nas cidades mais próximas aqui. Agora, é possível que venham criminosos para o interior? Olha, se até nos outros estados se está discutindo isso, principalmente Minas Gerais e Espírito Santo, li uma matéria a respeito disso, é possível que venha para cá, para a cidade de Nova Friburgo, ou para o interior do estado, a região dos Lagos, o Vale do Paraíba? É possível sim, não, creio que até esse movimento vai ocorrer. Vide a questão da implantação da UPP na capital, isso de uma certa forma promoveu uma distribuição ali na região metropolitana da criminalidade. Agora, creio eu que a Polícia Militar ela está atenta a isso e diversas prisões efetuadas na nossa cidade, principalmente, de criminosos vindos de outras regiões, isso eu posso concluir duas coisas. A primeira é que vem esse movimento para cá, e segundo, que a polícia está atenta quanto a isso. Agora veja só, Marconi, essa questão da criminalidade, ela está muito
Veja que o tráfico é uma empresa. Então, se eu tenho um local, um ponto de Uber, por exemplo, em que o Uber é muito bom para se pensar nisso que eu quero trazer. Se eu tenho muitos uberistas fazendo ali o serviço, o valor cai. Se eu tenho muita gente querendo usar o Uber e poucos motoristas, o preço sobe. O tráfico é mais ou menos a mesma coisa. Eu vou ter uma criminalidade grande de tráfico num local em que o consumo também seja grande, né? A demanda seja grande. Então, embora eu pense que possa sim vir alguns bandidos, também isso aqui não vai ficar infestado, o interior não vai ficar infestado de bandidos, porque há uma certa limitação, uma certa saturação de pessoas fornecendo a drogas com pessoas que compram a droga. Então, essa é a minha visão quanto a isso, mas não descarto, penso sim que possa haver uma migração para o interior do estado. Mas creio também que a polícia vai estar atenta e, é claro, em algumas situações, eu posso aqui, lembrando Angra dos Reis, eventualmente o interventor mandar tropas para alguma cidade do interior, caso também a situação avance e saia do controle. O judiciário será mais rígido em termos de aplicação da pena? Marconi, essa é uma questão muito importante. Creio eu que a aplicação não vai ser maior ou vai ser menor. A questão é de se aplicar uma pena justa. Nós não trabalhamos, nós juízes não trabalhamos porque está uma situação boa, nós não vamos aplicar penas brandas, e uma situação mais grave vai aplicar penas mais altas. A gente trabalha com parâmetros legais e, independente de uma situação muito normal, de uma situação meio termo, evidentemente que o juiz não vai, só por isso, aplicar uma pena mais alta. E nem, como alguns meios de comunicação mentirosos vêm dizendo aí, é claro que numa situação dessa, nós juízes não vamos desrespeitar direitos fundamentais do cidadão, do indivíduo. Evidentemente que nós não vamos tolerar atos. A intervenção, você pode dizer assim, mas a intervenção pode praticar abuso? Pode. E exatamente o Poder Judiciário estará aí para combater o abuso eventualmente praticado por atos de intervenção. Creio que não vai haver, mas se houver, o Poder Judiciário estará atento a isso. Então não é uma questão de ser mais rigoroso, mas sim manter uma questão de justiça dentro dos atos de intervenção. Até porque, né, o juiz, na hora que ele vai fazer um exemplo, decretar uma prisão preventiva, ele vai observar a ordem pública. Sim, né? Com a intervenção, essa ordem pública, ela vai estar mais, vamos dizer assim, mais cristalizada. Sim, com certeza. E creio eu também, Marconi, que essa intervenção, evidente porque eu não tenho como saber, essa intervenção trabalhe muito com questão de inteligência. Tá? A questão da inteligência é muito importante no combate não só à criminalidade ostensiva, mas também para estabelecer linhas de investigação. Agora, essas linhas de investigação, elas têm que chegar aonde tem que chegar. E talvez a maior escola que prove isso é a Lava Jato. A Lava Jato, que a gente nem tratou no tema, ela está talvez relacionada aqui. Uma medida de sucesso da intervenção passa por um primor de atuação do setor de inteligência de investigação. Porque senão não chegaremos a lugar nenhum. E nós temos que chegar aonde temos que necessariamente chegar,
aonde a Lava Jato em Curitiba chegou e aonde a Lava Jato no Rio de Janeiro tem dificilmente chegado. O Rio de Janeiro tem sido muito atrapalhada por decisões, inclusive, do próprio Poder Judiciário. Mas ele tem chegado aonde é necessário se chegar. Quero agradecer ao juiz federal, Dr. Elmo Gomes de Souza, diretor da Justiça Federal no município de Nova Friburgo e região, por ter aceitado o nosso convite, dedicado seu tempo a fim de esclarecer a sociedade a respeito da intervenção no Rio de Janeiro. Doutor, não tem a menor dúvida que o telespectador pôde entender melhor de como vai funcionar e os acontecimentos referentes à intervenção no estado do Rio de Janeiro. Em nome da população, a gente agradece ao senhor. Marconi, eu que quero agradecer aqui de tentar esclarecer a população. Acho que nesse primeiro momento o telespectador também está em dúvida, assim como nós mesmos estamos em dúvidas em alguns pontos. E eu fico aqui à disposição, Marconi, para num futuro próximo, depois que os atos ocorrerem mesmo, o desdobramento dessa intervenção ocorrer, para esclarecer e tirar mais dúvidas da população, do telespectador, que certamente surgirão. Mas mesmo assim eu agradeço a oportunidade da emissora estar com as portas abertas para que possamos esclarecer aos telespectadores. Agradecemos a você, telespectador da Nova TV, mais uma vez ao Dr. Elmo por ter aceitado o nosso convite. Nova TV, nossa força, nossa voz.